Você não precisa ter resposta de tudo. Você só precisa confiar em quem está segurando a sua mão. Oi, minha gente! Sejam muito bem-vindos ao 4º episódio do Viva Estação. Esse episódio é para você que já entendeu que Deus não vai explicar tudo, mas ainda assim quer permanecer na vontade dele. Porque, vamos ser sinceros, saber que ele é o soberano, o dono de todas as coisas, aquele que criou o céu, a terra, o mar, não vai anular nossa dor. Entender que ele tem um plano não preenche o nosso vazio. A fé não tira o peso, mas ela dá direção no meio do peso. Vamos lá. Continuar mesmo sem entender tudo. É tipo andar com os olhos fechados, confiando que tem alguém te guiando pela mão. Eu lembro que teve uma dinâmica na igreja com jovens, na qual era uma dupla. A primeira pessoa colocava uma venda sobre os olhos e deixava ser guiada pela outra. E caminhava entre as fileiras da igreja, no meio da igreja. Eu lembro que quando foi a minha vez, eu fiquei tão agoniada, porque eu não sei, sentia tanta confiança assim, de nossa, mas eu quero ver, e nossa, mas será que é aqui mesmo? Será que tá me levando pro caminho certo? E é difícil. E é difícil porque eu acredito que não só eu sinto essa insegurança, mas nossa geração, ela foi ensinada que eu só vou continuar em algo se fizer sentido. Mas com Deus é muito diferente. Deus vai na contramão da nossa geração, ele vai na contramão da realidade do mundo. Com ele, a gente continua porque ele é o sentido. Ele é o sentido. A Bíblia vai nos dizer que ele é o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vai ao Pai a não ser por ele. Então não há outro caminho, não há outra direção ou outro sentido a não ser ele. João 6:68 me confronta muito. Que Jesus tinha acabado de pregar uma palavra muito forte, muito dura para a multidão, e muitos foram embora. E ele olha para os discípulos e pergunta: vocês também querem ir? E Pedro responde: Senhor, para quem iremos? Tu tens palavras de vida eterna. Pedro não disse: ok, Senhor, eu já entendi tudo, tá tudo bem, eu já consegui compreender. Não, ele não agiu com uma autossuficiência. Não. Ele disse: eu não tenho outro lugar para ir. Isso que é permanecer. Às vezes a gente tem um sentido de permanecer com só vou permanecer exatamente naquele lugar se fizer sentido. Mas como continuar com os olhos espirituais? Como permanecer? Primeiro, nós precisamos continuar com os olhos fechados, mas com o coração firme. Você não precisa ter clareza para continuar, você precisa ter convicção. E a convicção vem da palavra de Deus. Salmo 119, versículo 5 vai dizer que lâmpada para os meus pés é a tua palavra. Lâmpada nos pés é passo a passo, todos os dias. É aquilo que eu caminho e eu tenho direção, eu consigo enxergar os tropeços, aquilo que vai me fazer tropeçar. Segundo, continuar mesmo fraca, mas andando em direção para algo maior. Em Hebreus 12 diz: corramos com perseverança a carreira que nos está proposta. A palavra-chave aqui nesse versículo é proposta. Você não escolheu correr. O Senhor propôs essa corrida. Então corra, mesmo que devagar. Eu tenho uma história muito interessante sobre corrida, porque eu gosto de correr. Então, quando eu comecei a correr, eu fiquei muito agoniada, porque eu comecei numa velocidade muito rápida, só que eu não conseguia correr 1 km, ou seja, uma distância muito longa, por muito tempo. Então, por exemplo, eu lembro que eu monitorava no aplicativo de corrida, né, de medição, e eu conseguia no máximo 0,25 km
Às vezes nem tudo isso. E eu lembro que eu tava vendo outros canais que falam sobre corrida, sobre esporte, e ela falou, nem sempre é sobre velocidade. Você que começou a correr agora, às vezes a gente quer chegar e já competir em corridas e tal, mas não. Você precisa correr. Às vezes na corrida diz que são os pequenos trotes, né? Então você corre um pouco, caminha, corre um pouco, caminha. Não é sobre quem chega mais rápido. Essa frase é muito clichê, mas faz muito sentido. Eu tenho uma verdade que é muito comum. A verdade, ou até aquela frase óbvia, né? Precisa ser dita. Ah, mas eu já sei. Não, mas precisa ser repetido até você conseguir entender. Então não é sobre quem chega mais rápido, mas aquele que não desiste no meio do caminho. A constância não é fazer sempre o mesmo dia, né? Todos os dias, ok. Mas, por exemplo, eu caí aqui, mas amanhã eu vou fazer de novo. Eu vou fazer. Entende que a corrida ela é difícil, porque vai faltar ar. Você vai olhar pro lado e vai ver, nossa, mas aquela pessoa tá lá naquela direção, já tá naquela velocidade, e eu tô começando agora. E nós queremos muito chegar rápido, nós somos muito competitivos, mas Deus não pediu para que você chegasse mais rápido. A verdade é que todos chegarão no mesmo fim, todos terão o mesmo fim, todos passarão pela mesma largada. Só que cada um tem uma trajetória diferente. Nós precisamos olhar para o que nós estamos vivendo aqui em Deus. E terceira coisa, é continuar escolhendo a fidelidade e não a emoção. Vamos lá. Lembre-se que o culto não é só sábado. Às vezes a gente se empolga demais. Nossa, que lindo, maravilhoso. Eu amo louvar ao Senhor, eu amo estar na casa de Deus. Mas, ok, terminou o culto de sábado. Tem domingo, tem segunda, terça, enfim, tem mais uma semana. E nos bastidores é que você revela se você ama Deus ou não. Não é só a emoção de cantar um hino que tá em alta, em hype nas redes sociais. Não. Você não pode viver de emocionalismo. Você precisa de profundidade no Senhor. Vai ter dia que você vai sentir vontade de parar. Vai ter oração que vai parecer vazia. Nossa, eu orei e não senti nada. Vai ter culto que não vai te emocionar. Mas a fidelidade em Deus, entenda isso, não se baseia em sentir. Se baseia em obedecer ao Senhor. Obedecer um dia de cada vez. Então, como continuar mesmo sem entender tudo? Eu lembro que eu falei no último episódio, no terceiro. Se você tá pegando os episódios em modo aleatório, tem uma sequência nesses episódios, um entendimento cada um. Então nós falamos, eu comentei com vocês que a missão é maior do que eu sinto. Então eu preciso lembrar de quem me chamou para essa missão. Ele não mudou e ele não deixou de estar comigo mesmo quando tudo parece confuso. Ah, Gi, mas eu não tô entendendo nada, eu vou desistir. Não desista, é aí que você precisa continuar. Lembre-se que a fidelidade do Senhor não depende da minha força. A nossa permanência não depende de grandes explicações. Ah, mas tem que explicar tudo para entender. Não, você só precisa confiar. Isso que é a fé. Eu não vejo, mas eu sei que tem algo maior me esperando. Depende só de uma decisão, de um posicionamento. Senhor, eu vou continuar, porque não existe outro lugar melhor do que a tua presença. Pedro vai reforçar isso também. Eu não tenho para onde ir. Só tu tens para onde nós iremos. E só tu tem palavras de vida eterna. Então, esse foi o 4º episódio. E talvez você esteja cansado, querendo parar, querendo explicações. Mas hoje Deus te lembra. Se for para continuar, continue com o Senhor Jesus. Mesmo que você não entenda agora, ainda assim vale a pena confiar. Nos vemos no próximo episódio. Que Deus te abençoe.